Nesse último mês de abril de 2025, o Brasil fez 25 anos da sua descoberta, tá certo? Entre aspas, porque tem historiadores que falam que não foi isso, foi aquilo, mas de acordo com as informações quase oficiais, melhor falando dessa forma, foi no dia 22 de abril do ano de 1500. Por isso que nesse último dia, 22 de abril de agora 2025, fez 525 anos do Brasil ser descoberto, né? Ok. Mas tem uma matéria interessante do site da BBC News que eu quero lhe passar aqui sobre os bastidores, né, do nosso descobrimento, tá bom? Vou lhe contar agora. Antes que eu lhe convidar, se você é novo ou se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Caso você queira fazer qualquer valor do canal, qualquer contribuição, tá aqui o Pix. O Pix 996-204-99387, que é o Pix do canal, pois aqui o canal tem os seus custos, né? Como essa câmera, essa lente, para deixar o fundo desfocado, para não pegar informações para você, né? E o microfone também, porque tudo tem os seus custos, tá bom? Então vamos trazer para você essas informações agora, como foi os bastidores do nosso descobrimento do Brasil. Tá aqui a matéria de acordo com o site, né? Descobrimento do Brasil, os bastidores da viagem de 44 dias que levou Pedro Álvares Cabral ao nosso país, tá bom? Vamos trazer essa matéria para você aqui, de acordo com o site da BBC News, né? Vamos lá aqui. Tá aqui uma imagem ilustrativa, né, da viagem, ele chegando nas caravelas. Você vê que tem muitas caravelas chegando, o Pedro Álvares Cabral tá por aqui, né? Mas só que tem que ver quem foi que fez essa pintura, né? Mas segundo essas informações, os índios atacando, né? Os outros correndo, você não tinha nada que estava acontecendo, né? Vamos entender isso aqui direitinho. Aí tem um aqui já vestido até com roupa de soldado romano. Você pode observar bem aqui onde eu estou passando o mouse, né? Certo? Tá aqui. Essa informação foi lá no 2020, né? E foi refeita em 2021, né? Então, naquela época era 521. Então, vamos começar na imagem de 525 anos. Há 525 anos, o navegador português e sua tripulação enfrentaram tormentas, calmarias e doenças. Dos 1.500 homens que zarparam de Portugal, apenas 500 conseguiram voltar. São sãs e salvos para casa. E naquela época, aquela coisa, os que morreram não tinham o que fazer, jogavam no mar, né? Ou seja, ninguém sabe nem cadê essas pessoas que morreram durante essa travessia. A praia de lágrimas para os que vão, a terra do prazer para os que voltam. É assim que os portugueses costumavam se referir ao porto de Restelo, em Lisboa, de onde partiram as expedições de Vasco da Gama no ano de 1497 e de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Prevista para ocorrer em um domingo, no dia 8 de março, a partida da Armada de Cabral, um fidalgo de origem nobre de apenas 33 anos naquela época, né, foi adiada por causa do mau tempo para o dia seguinte. Lembrando que o fidalgo quer dizer filho de algo, ou seja, filho de alguém. E Cabral era filho de uma família desde o ano de 1385, mantinha vínculos estreitos com a coroa. Além do mais, casou-se com uma mulher riquíssima, Isabel Gouveia, neta de reis, e afirmou o jornalista e escritor naquela época, Eduardo Bueno, autor do Brasil, Terra à Vista, a aventura ilustrada do descobrimento do ano 2000. Essa foi o livro, enfim. Aí aqui não tem a imagem, não está aqui publicada, mas a pintura premiada quando as mulheres eram proibidas, isso aqui é uma outra coisa. A frota de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Além de formato de velas, o que diferenciava de uma embarcação da outra era tamanho. Enquanto as caravelas mediam 22 metros de comprimento, tá certo? E transportavam até 200 homens, as naus podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade de 150 tripulantes. A frota era composta por uma variedade de profissionais. Havia o capitão e o abaixo dele, o piloto, o responsável pela navegação, o mestre mestre e contramestre, que lideravam os marinheiros, e
Condestável, que comandava a artilharia, né? Explicou Antônio Carlos Jucá, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui temos aqui uma imagem ilustrativa, tá certo? Como era, né, as embarcações, tá certo? As caravelas, você vê aí embaixo, mantimentos embaixo, em cima, o pessoal trabalhando aqui por cima, por baixo, todos os pavimentos das caravelas, né? Com o tempo bom e o vento favorável, Cabral e sua tripulação zarparam de Lisboa rumo a Calicut, na Índia, no dia 9 de março de 1500. Curiosamente, o homem quem então o rei de Portugal, Dom Manuel I, que viveu de 1469 a 1521, o venturoso e confiará o maior e a mais cara e a mais poderosa armada portuguesa, nunca tinha comandado uma esquadra antes, curiosamente. E aí ficou a pergunta: houve imprevistos? Vamos ver aqui, né? Bem, ocorreu um enorme imprevisto, sim, a chegada ao Brasil, afirma Paulo Pinto, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, em Portugal. Por quê? Isso aí todo mundo sabe. A armada tinha como destino o caminho das Índias. Por isso que nossos povos, né, tupiniquins viraram chamados de índios, para você entender a situação. A armada tinha como destino e tocou a costa brasileira por acidente. É possível que Portugal já suspeitasse da existência das terras daquela região, mas a verdade é que Cabral e seus homens foram empalhados de surpresa a chegada ao Brasil. Portanto, um acidente de percurso e uma jornada que tinha objetivos estratégicos bem definidos. A Índia era a prioridade número 1 da coroa e Portugal. Ou seja, talvez se tivesse sido colonizado por outros países de primeira linha, hoje a gente não estava vivendo essa situação complicada que o Brasil vive hoje, né? De segurança jurídica, né? Presidente da República que já foi condenado, que voltou ao poder, sem ter sido descondenado, sem ter sido julgado, e assim vai, né? Mar Tenebroso. Com apenas 8 dias de viagem, a frota enfrentou a sua primeira tormenta, tão forte que o próximo arquipélago de Cabo Verde, a nau comandava por Vasco de Ataíde, que transportava 150 homens, sumiu do mapa. A cada 3 navios que partiu de Portugal, um era engolido pelo mar. Eita! Não é à toa que o Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso. Além de perder um de seus barcos, Cabral teve que enfrentar o primeiro trecho da viagem de 20 dias de calmaria, relatou José Carlos Vilardaga, professor de História da América da Universidade Federal de São Paulo. Abre aspas aqui, ó. Quando você vê aqui a imagem, tem aqui um aspas em cima. Quando isso acontecia, o barco ficava totalmente parado em meio ao oceano. Isso aumentava o tédio e o calor a bordo. Ao todo, né, o navio transportava 1.500 homens, entre médicos, boticários, religiosos, calafates e até os condenados à morte que aceitavam trocar suas penas pelo exílio. Ao todo, 13 navios transportavam 1.500 homens, entre médicos, né, como já falamos aqui. Na maioria das vezes, né, a morte, pois em terras desconhecidas, ou seja, até os presos queriam, né, ir para se exilar em terras desconhecidas. Na maioria das vezes eram os primeiros a desembarcar, porque se fosse atacado por selvagens não fariam falta. Ou seja, os caras já iam, sabiam que poderiam ser mortos e lá mesmo ficavam. No total de 1.500 homens, apenas 500 conseguiram voltar, sãos e salvos para casa. O restante morreu no mar, vítima de naufrágio ou de doenças como o escorbuto, que provocava o sangramento nas gengivas. Em algumas expedições, a proporção dos médicos para os marinheiros era de 1 para 3. Viajar era tão arriscado que, antes de zarpar, muitos marujos já deixavam seus testamentos assinados. A presença das mulheres a bordo não era permitida, já crianças e adolescentes podiam embarcar. A maioria de 9 anos a 15 era alistada pelo país, em que, em troca, embolsavam o saldo dos seus filhos. Durante a viagem, desempenhavam as funções de grumete e de pajeanço. A vida dos miúdos era
o inferno. Muitas vezes eles sofriam abusos sexuais, relatou os homens. Eu estou morrendo, né, em Brasil, terra vista. Complicado, viu? Como é que as crianças iam para sofrer abusos sexuais? Daí que começou toda essa safadeza que temos aqui no Brasil hoje. O Cabo das Tormentas, é tão conhecido Cabo das Tormentas. A tribulação, em linhas gerais, podia ser dividida entre marinheiros, soldados e religiosos. Os marinheiros executavam as tarefas náuticas, como içar velas, baixar as âncoras ou almejar instrumentos como o astrolábio, usar para medir a altura do sol e o meio-dia até das demais estrelas da noite. Ou seja, ver o sol, ver a noite para saber a posição geográfica. Alguns dos mais tarimbados navegadores da época, como Bartolomeu Dias, que viveu 50 anos, de 1450 a 1500, participaram da aventura. 12 anos antes, ele ficou famoso por ter sido o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Por uma estratégia irônica, na madrugada do dia 23 de maio, uma tormenta desabou sobre a frota de Cabral e afundou outros 4 navios. 400 homens, incluindo Dias, foram engolidos pelo mar, onde estavam próximos ao Cabo da Boa Esperança, chamado Dia das Tormentas, antes da viagem bem sucedida. Ou seja, ele já havia passado por lá uma vez, né, contornou, e agora por lá de novo ele foi engolido, né? Ou seja, Cabo das Tormentas antes da viagem bem sucedida do próprio Dias. Tem aqui a informação, tá aqui a imagem dele aqui, ó, certo? Biblioteca da Academia de Lisboa, né? Ele contornou, depois foi engolido pelo próprio mar. Ou seja, às vezes ele foi na época que não estava diferente do mar, o mar estava balançava de pelo outro, por conta. Até porque naquela terra eles achavam que a terra era plana, a terra não era redonda como você sabe hoje. Assim, não é redonda, também é um pouco achatada, né? A terra é um pouco achatada, mas em formato de bola. Eles achavam que a terra naquela época a terra era plana, eles achavam naquele tempo. Aí tem aqui a imagem sobre isso aí, né? Tá bom? As coroas, ele, enfim. Já os soldados, na maioria dessa informação militar, eram os responsáveis pela artilharia e munição. As embarcações portuguesas, aliás, foram as primeiras a singrar com os mares com artilharia pesada a bordo. As 9 naus que compunham a frota de Cabral eram equipadas com pesados canhões. Os religiosos, em sua maioria, frades e franciscanos, eram incumbidos de rezar missas e ouvir confissões. Seu superior era Dom Henrique Soares de Coimbra, que viveu de 1475 a 1532. Foi ele que, no dia 26 de abril, na Praia da Coroa Vermelha, no litoral da Bahia, celebrou a primeira missa no Brasil, assistida de perto pela tripulação e ao longe por cerca de 200 indígenas. Devido à escassez da água e da comida, as condições de vida a bordo eram muito ruins. A mortalidade em geral girava em torno de 2 a 3% da tripulação, mas podia ultrapassar até 10%. Assim, os doentes eram logo aconselhados a se confessar e a receber a alta extrema unção. Relata Antônio Carlos Jucá de Sampaio, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Banquete de raça, ave, mas como é que eu vou ler isso aqui? Nada da moça agora que eu estou fazendo esse vídeo. Os tripulantes não desfrutavam de qualquer conforto, pelo contrário, como os porões eram usados para estocar os túneis de água, mantimentos e munições, os marinheiros dormiam nos convés ao relento nos colchões de palha. Naquela época, tomar banho era raro, até em terra firme. Quanto mais as viagens oceânicas, a marujada urinava no mar, defecava em baldes, as condições eram insalubres. Esclarece Ronaldo Vaifas, professor da História Moderna na Universidade Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro. Tem aqui uma imagem aqui, ó. Pedro Cabral descobre o Brasil. Tem aqui a imagem. Talvez o melhor depoimento seja sobre a insalubridade das viagens atlânticas para o Brasil esteja na obra do francês Jean de Leres, que viveu de 1534 a 1611. Quando os biscoitos estragavam, os marujos comiam rasos, até a cotação para os preços do rato havia até
né, o preço dos ratos no navio, né? Os momentos de lazer eram poucos, quando os impulsionavam rodas de cantoria, outros professores iam jogar cartas, simplificava Vila Garda. O cardápio dos marujos consistia em água de 1,5 por dia e talvez água 1,5 litros por dia. Talvez isso aqui foi que os médicos achavam que a gente tem que beber por dia, talvez, né? Hoje em dia. E biscoito de até 600 gramas diário. Já os capitães da frota, todos de origem nobre, tinham direito a um vinho de 1,5 litro por dia e carne de peixe 15 quilos por dia. Apesar de estarem no mesmo barco, acesso à comida, basicamente biscoito, carne em banha e peixes salgados, água potável armazenada em túneis de madeira e racionada para durar toda a viagem. Acontecia conforme estados sociais, ou seja, seus lugares mais hierárquicos da sociedade na época podiam ser replicados a bordo, explicou Aldair Rodrigues, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Aí, além das mordomias dos capitães, ganhavam em um ótimo salário. Só Cabral, o capitão Mor, embolsou 10 mil cruzados, algo em torno de 15 quilos de ouro. Quem não obedecia às ordens de seus superiores ou descumpria as regras da embarcação era jogado aos tubarões. Mas não era jogado aos tubarões, mas era mandado de castigo para o porão, infestado por ratos e baratas. O lugar era, para dizer o mínimo da imundície, né? Terra Vista. Eu vou acabar isso aqui quando? Terra Vista. Ao todo, a jornada durou 44 dias. No dia 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar os primeiros sargagos, um tapete flutuante em algas marinhas nas águas de Fura-Bruxos, um banho de pássaros, né, que está aqui, banho de pássaros semelhantes a gaivotas, que estão, como estou falando, nos céus. No dia seguinte, uns 600 quilos de costas. Alguém gritou: Terra Vista. Era o entardecer do dia 22 de abril. Talvez o cara estava lá naquela parte lá de cima, lá onde você fica vendo lá com as pessoas, né, onde a pessoa está. Olha o nome que dava para aquela parte lá de cima que você ficava lá do navio. O nome lá era Caralho. Ou seja, quem ficava ali em cima é porque ele estava não de castigo ou também alguma outra coisa. Já vi isso aqui em uma outra edição de alguma coisa pela internet. Por isso que eu sempre falo: vá pro caralho. Quer dizer, né, vai lá pra cima, fique lá por dias e dias e dias. E geralmente eles que viam lá, né? Eles que viam que era o que estava vendo logo de cara, o que estava acontecendo, que aí tinha a melhor vista. Tá certo? Tá aqui a imagem, mais uma imagem para você aqui, pintada, tá bom? A frota ancorou a 35 km da costa, em frente ao monte batizado de Pascoal. No dia seguinte, ela avançou até uma distância de 3 km da praia, e o capitão Nicolau Coelho, que viveu 54 anos, de 1460 a 1504, foi escolhido para fazer o reconhecimento do território. Chegando à praia a bordo, em um escalé, a embarcação pequena de proa fina e popa larga, movido a remo, ele presenteou os nativos com um gorro vermelho, uma carapuça de linho e um chapéu preto. Em troca, ganhou um cocar de plumas e um colar de contas. Estima-se que naquela época, a chegada dos portugueses, havia entre 500 mil e 1 milhão de indígenas habitados no Brasil na época. Eram pardos, todos nus, sem coisas algumas que lhe cobrisse as vergonhas. Descreveu Pero Vaz de Caminha, que viveu os 50 anos de 1450 a 1500. Dos 7 escraviões da frota, na famosa carta do acachamento do Brasil, traziam nas mãos arcos de setas. Antes de seguir para as Ilhas, Cabral e seus homens passaram 10 dias no paraíso. No dia 2 de maio, partiram rumo a Calicut, deixando para trás 2 degrados. Quando os navios desaparecem no horizonte, esses caíram no choro e foram consolados pelos indígenas. O exílio dos chorões, porém, durou pouco.
em dezembro de 1501 foram recolhidos pela primeira expedição enviada por Dom Manuel I para explorar a mais nova colônia portuguesa. Os dedegrados não foram os únicos a permanecer no Brasil. Na noite calada, dois grunetes foram cansados pelos maus tratos a bordo, roubaram um escalé e fugiram pela praia. Nunca mais se ouviu falar desses dois. A naveira de Mantimentos, comandada por Gaspar de Lemos, foi mandada de volta para Portugal. Sua missão era comunicar ao rei o achamento das novas terras até chegar ao nome do Brasil. O território foi chamado de Ilha de Veracruz por Pedro Álvares Cabral e Terra de Veracruz por Dom Manuel I. O achamento do Brasil. A segunda parte da viagem durou pouco mais de 5 meses. No dia 13 de setembro de 1500, a frota de Cabral ela foi reduzida a 6 navios. Chegou ao seu destino no Calicut, na Índia. A esquadra sofreu novas baixas. Nesse caso, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha, o autor da famosa certidão de nascimento no Brasil, foi morto no dia 16 de dezembro em um ataque de mercadores árabes. O negócio foi sério. De volta a Portugal, o questor da esquadra atracou no porto de Restelo no dia 21 de julho de 1501, depois de 1 ano e uns meses. Apesar de ter sofrido perdas, a missão foi um sucesso. Depois de seu regresso, Cabral recebeu várias honrarias, mas não voltou a ser nomeado para o comando de qualquer expedição relevante. Isso tem sido dado a origem a algumas interrogações. Historiadores falam que o rei teria ficado insatisfeito com os seus serviços, mas são apenas especulações, ponderou Pinto, da Universidade de Nova Lisboa. Por pouco o Brasil não foram encontrados por outros navegadores. Um português, Duarte Pacheco Pereira, que viveu de 1460 a 1533, e os dois espanhóis, Vicente Bison, que viveu de 1462 a 1514, e Diego Delepe, que viveu de 1460 a 1515. Quando eu comecei esse vídeo eu falei a história de Vicente Bison, né, que também tem essa história que vai, não vai, foi, não foi, que muitos livros por aí falam que ele pisou no litoral daqui de Fortaleza no ano de 1492. Por isso que o bairro daqui de Fortaleza, que fica perto ali da beira-mar, ali no Servidores, é chamado de Vicente Bison. Só para você ter uma ideia. Voltando aqui ao vídeo. Comandando uma frota de 8 navios, Duarte Pacheco Pereira teria explorado o litoral brasileiro na altura do Maranhão, em dezembro de 1498. Embora ele dê a entender isso em seu livro Esmeraldo de Situ Orbis, não há nenhum documento que comprove essa tese, garante Bueno. Por razão a suposta presença de Pereira rondando o litoral brasileiro, em 1498, que muitos historiadores descartam a hipótese de que Cabral tenha descoberto o Brasil por acaso. Por isso que eu falei a história da aspas, né? Por acaso. Aí eu me pergunto, será que ele queria mesmo vir para o Brasil e falou que ia para as Índias? O que foi que aconteceu de fato? Porque se fosse para as Índias como vamos pensar aqui. Se ele fosse para as Índias como o Vasco da Gama já tinha ido para lá antes do caminho das Índias, ele não teria o seu nome famoso. Ele veio para o Brasil e estava com o documento, ele era família de nobre, né? Por isso que ficou famoso. E os outros não, né? Ou seja, mas também os outros não têm documento para comprovar. E eles vieram com a menor caravela. Por isso tem essa situação. Olha, abre aspas. O consenso é que Portugal sabia da existência das terras do Atlântico. Caso contrário, não teria pressionado o Papa Alexandre VI para notificar a bula Intercoetera de 1493, tá bom? Que deixava os portugueses de fora do novo mundo descoberto por Colombo há um ano antes, 1492, observou a ênfase. Mas o fato é que a viagem de Cabral ia mesmo para a Índia, uma tempestade desviou a rota e eles deram em Porto Seguro, na Bahia, que hoje faz parte da Bahia. Uma coisa é saber se havia terras ali, outra coisa é montar uma expedição com o propósito de apontar no sul da Bahia. Por isso o historiador português Joaquim Romero de Magalhães, que viveu
dos anos de 1942 até agora, recentemente, 2018, prefere chamar a viagem do achamento e não do descobrimento. Uma coisa interessante que ele colocou aqui na época. Quanto a Vicente Pinzón, o explorador espanhol teria atingido o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, no dia 26 de janeiro de 1500, 3 meses antes da chegada de Cabral a Porto Seguro, na Bahia. Experiente, integrou frota que, sob o comando de Cristóvão Colombo, experiente, ele integrou a frota de Cristóvão Colombo, né, também era espanhol, que viveu entre os anos 1451 a 1506. Descobriu a América em 1492. Poucas semanas depois, em fevereiro de 1500, o primo de Pinzón, Diego de Lepe, também navegou por águas brasileiras. Tem muitas coisas ainda a se saber. A Espanha não só reivindicou a descoberta do Brasil por causa do Tratado de Tordesilhas. Mesmo assim, o rei Fernando II de Aragão condecorou Vicente Pinzón e Diego de Lepe pela façanha que eles terem descoberto o Brasil. Aí tá essa briga lá na Espanha até hoje, por isso que tem aquela briga lá. Quem vai na Espanha me fala que quem é espanhol não odeia português e vice-versa. Já me contaram isso já. Inclusive minha mãe teve por lá já 2 vezes e já ouviu também essa conversa, tá bom? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal, tá bom? Se você gosta desse vídeo de histórias, também história do Ceará, né? Eu contei, vou ver isso aqui, história do Ceará, porque eu não quero ter uma parte da história do Ceará nisso aí tudo, tá bom? Pois é isso aí. Se você gosta desse vídeo, desse tipo de assunto, tá bom? De histórias, né? Eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Ative o sino, deixa o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E caso você queira fazer qualquer valor aqui para uma contribuição, tá aqui o Pix do canal, tá bom? Pix 996-204-99387, tá bom? Que é o meu CPF para você fazer qualquer contribuição, tá bom? Pois é isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.